Olá, gente, bom dia, que o Senhor esteja com todos e esteja comigo também. Hoje eu tenho uma coisa muito importante para falar, mas primeiro vamos requisitar o Senhor Jesus. A presença dele é fundamental para o meu projeto. Porque sem ele eu não sou ninguém, tá bom? Vamos requisitar com aquilo que ele nos ensinou, que é um Pai Nosso, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. Essa foi a oração que Jesus ensinou quando ele é questionado por um dos discípulos. Mestre, nos ensina a orar. Então essa foi a oração que Jesus ensinou. Nota-se que Jesus, ele resume tudo, Pai nosso que está no céu, né? Pai, ele já começa chamando o Pai dele, ele é o Filho único, mas ele já chama o Pai de nós, já classifica todos como pessoas, irmãos, iguais. Inclusive ele fala na sua palavra que qualquer um pode ser que nem ele. Santificado seja o vosso nome. É o primeiro mandamento, a Deus acima de tudo e de todos. Pai nosso que está no santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. A gente está pedindo para o Senhor Deus dar o reino, né, que Jesus veio anunciar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Entendeu, gente? A vontade de Deus está acima de tudo, é Ele que decide tudo, está na palavra do Senhor, né? Se cair uma folha, Deus está ciente. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Isso aí Jesus explica muito bem, né? A gente está pedindo o pão nosso de cada dia, que é o nosso alimento, a nossa veste. Jesus explica muito bem isso. Não precisa nem pedir, porque o Pai dele sabe do que é necessário. Não há necessidade nenhuma de acumular riquezas, acumular tudo, ficar preocupado com o dia da manhã, fazer 1000 cursos disso, curso daquilo, curso não sei de quê. O Pai de Jesus sabe direitinho o que é que você precisa para viver bem. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, já falei, dai-nos hoje. Né? Ele pede, para a gente estar pedindo para o Senhor Deus, dai-nos o nosso alimento. Né? Pai nosso, santificado seja o nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso quer dizer o que, gente? Tudo que fizeram de ruim para a gente, até os nossos inimigos, a gente tem que perdoar. Por quê?
Porque se a gente perdoar, o nosso Pai vai perdoar também as nossas transgressões, né? Os nossos pecados. Mas antes a gente tem que perdoar as pessoas que cometeram pecado contra a gente. Jesus explica isso. Lê Mateus. Pai nosso, estamos santificados, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, cada dia nos dá hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Já falei. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Isso aí é a proteção, essa é que eu mais foco, né? Que Satanás está o tempo todo de olho. Uma caidinha que a gente dá, ele trepa em cima. Entendeu? Jesus alerta, fala que ele tá vestido de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes, né? Essa galera aí que você vai nessas seitas aí, né? Chega lá, tá o cara que vai falar com um terno, último tipo, barba feita, cabelinho feito, igual as grandes empresas, né? Isso aí tem que tomar cuidado. O mais certo que tem, você que tem fé, o certo é você... Jesus fala o seguinte: Ele é o único caminho, Ele é o único pastor. Então você não pode confiar em pastor nenhum. Para quê? Se existe o pastor original, que é o Senhor Jesus, para que tu vai ficar ouvindo essa piada de pastor? Jesus Cristo não deixou nenhum pastor. Em Mateus 10, 8, isso aí eu guardei, tá vendo bem pra caramba. Ele manda, o que ele manda? Ele manda os discípulos fazer o que tem que fazer, mas ele não fala, ó, vocês agora são 12 pastores. Não, ele não fala isso. Ele ensinou e mandou os discípulos ensinar o que ele ensinou, e de graça, não cobrar nada, nem dízimo. Se a pessoa quiser dar de coração alguma coisa para ajudar, alguma coisa, entendeu? Doação. Se quiser dar, você não precisa nem pedir, porque o Pai sabe o que é preciso. Ele providencia tudo. Você só precisa fazer é pregar a palavra. É pregar o que o Senhor Jesus ensinou, o que eu estou fazendo. Foi-me dito por um próprio pastor isso, que eu questionei ele. Você sabe que o pastor, Jesus fala para você ouvir eles, né? Fazer o que eles falam, mas não o que eles fazem. Eu perguntei uma vez um pastor, que eu estava na época de dúvidas ainda: ô seu pastor, como é que eu faço aí para tirar minhas dúvidas e tudo? O pastor riu, olhou para minha cara e riu, e disse: leia a Bíblia. E é isso mesmo. Jesus não fala que ele vai fazer o que ele falar? E foi o que eu fiz, eu estou lendo a Bíblia o tempo todo. Aí tem um monte de gente, o Nelson não gosta de tomar banho. Não gosto mesmo não é que eu não gosto. Eu moro num lugar aqui que tem um cara que é o dono aqui, que ele reclama. Ele reclama que eu não tomo 3 banhos todo dia. Ele diz que toma 3 banhos todo dia. 3 banhos corporal todo dia. Eu tenho vontade, não falei para ele, mas vou falar. Eu não tomo 3 banhos todo dia, mas oro 3 vezes ao dia, ou 4 ou 5, quantas vezes me der vontade. Por quê? Porque eu estou preocupado, gente, em adquirir uma fortaleza espiritual.
Não quero ficar lavando meu corpo, me enchendo de perfume, de maquiagem daqui, dali. Prepara o corpinho, prepara a carinha, prepara o peitinho para ficar empinado, né? Prepara a bundinha para a bundinha empinar. Não quero nada disso. Eu quero crescer espiritualmente. Aprendi isso com uma mulher, que é mulher um dos melhores amigos que eu tive, que já morreu. Foi num curso que eu fiz que ela era professora dessa parte, a importância da oração. Aprendi com ela, no curso. Está aqui o curso que eu fiz, ó. Ó. Tá vendo? Esse é o curso que eu fiz, é um dos cursos, uma das coisas mais bem feitas que eu já vi. Por quê? Porque está tudo baseado na Bíblia. Aqui não é livro do cara que ele está contando a história disso, não. Aqui o pastor que coordenou, pastor não, porque ele não é pastor para mim. Esse pastor é um insulto ao Senhor Jesus Cristo. É um insulto você chamar alguém de pastor. Porque Jesus fala, o que Jesus fala? Eu sou o único caminho. Então como é que esse negócio agora de ter outro pastor? Não tem outro pastor. Pastor é o único, é ele e está acabado. O resto são pessoas que pregam o ensinamento dele. Mas esse título de pastor é um título muito, muito forte para você botar num homem comum, pecador, cheio de pecado, né? Que largou a esposa original para ficar com uma mais novinha, que vive bem, come bem todo dia, né? Tem apartamento próprio. Jesus viveu entre a gente. Ele comia o que os discípulos comiam. Ele andava junto com os discípulos. Ele não tinha mordomia nenhuma. A maioria dos pastores tem mordomia. É que nem quartel. Por isso que eu fui excluído para o bem da disciplina. Eu não fui expulso. Porque realmente não estou nada de acordo com o que acontece no quartel, né? O quartel é tudo para os oficiais e nada para o soldado. É bem diferente da filosofia do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele viveu com os discípulos e não tinha mordomia nenhuma. Ao contrário, quando ele tinha alguma mordomia, como a irmã do Lázaro, se eu não me engano, né? A Maria, né? Uma das irmãs lá derramou um unguento no pé dele, enxugou com cabelo e tudo, porque ela reconheceu que ele é o Messias. Se ele estiver aqui agora, eu me ajoelho e beijo o pé dele, qual o problema? Né? Ele é o Senhor. Aí, mas todo mundo foi contra. Se eu não me engano, foi o Judas, né, que foi contra, falou que foi desperdício, tinha que vender e dar para os pobres, não sei o quê. Falso moralismo, né? Ele falou, pobre vocês vão ter entre vocês sempre. E ele estava ali em missão. Era uma coisa muito importante. E Deus tocou o coração da uma das irmãs, do Lázaro, é Maria e a outra, não lembro o nome. Tocou o coração dela e ela viu como Pedro, né, quando ele fala lá para o Pedro, se baseia na fé do Pedro, que é o Pai que revela as coisas para as pessoas, né? Então, eu vou terminar, eu estou lendo, eu fiz o curso, eu passei no curso, apesar de não gostar muito de estudar, porque você pega todos os profetas da Bíblia, não tem nenhum com faculdade, não tem nenhum com pós-graduação. É tudo o Senhor Deus que revela, como está revelando aqui para mim agora. Não tem nenhum com pós-graduação,
fez isso, curso superior disso, daquilo, não tem nada disso. É o próprio Deus. Ele não fala isso para Moisés quando ele manda naquela missão importantíssima. É a mesma missão que ele daria um profeta hoje em dia para ir falar com o Trump, aquele louco lá que está quase explodindo uma guerra mundial. Se ele, por exemplo, chegar para mim, Nelson, vai lá falar com o Trump para parar com a guerra. Ele não vai falar isso para mim porque tudo, as profecias dele, né, tudo que ele falou pelos profetas, está tudo acontecendo. Ele não vai me dar essa função, mas será que eu tenho capaz de conversar com o Trump? O Trump, outro dia eu estava vendo, ele declarou aí que acima dele só Jesus Cristo. Pelo menos isso. O John Lennon do Beatles falou o contrário, né? O John Lennon falou que os Beatles estavam acima de Jesus. Nós, como é que é a entrevista que ele deu? Está aí na internet. Nós somos mais populares que Jesus Cristo. Quase ninguém mais fala em Beatles. Pega um garoto aí de 17, 18 anos, não fala mais em Beatles. Agora pergunta para qualquer garoto, você sabe quem é Jesus Cristo? Ele vai responder para você na hora. Como é que esse cara teve essa audácia de falar isso, né? E morreu, né? Morreu triste, levou um monte de tiro, né? Um fã dele louco lá, teve um monte de tiro dele. Bom, então é o seguinte, hoje a postagem, já falei demais, ó, 16 minutos. Eu quero durar no máximo 30 minutos. Tá aqui, gente, o curso que o pastor, tudo bem, pastor? Eu sei que o senhor ouve as minhas postagens. Pastor, né? Quer dizer que o senhor é pastor. Muito bem. Esse curso aqui, parabéns, está muito bem elaborado. Mas eu falei aí com a secretária aí, expressei a minha vontade de pregar o nome do Senhor e foi me dito que eu não estava preparado. Quem é que prepara para pregar o Evangelho? É o Senhor ou é o próprio Senhor Jesus? Que você não gosta que chame ele de Jesus, né? Gosta que chame de Yeshua, tudo bem, é o nome original dele. Se ele for em qualquer lugar, como homem hoje em dia, ele tem que levar o nome dele. Como eu fui para os Estados Unidos, meu nome lá continuou o mesmo. Mas ele é igual ao Pai em relação ao nome, ele é igual ao Pai. O Pai, cada lugar, eles chamam o Criador, né? O Deus de Israel, cada lugar tem um nome. Entre os judeus, é Adonai, é Rubá. Agora, não sei por causa de que esse teatro de ficar decorando os nomes dos profetas. Isso não tem nada a ver com a entrada no reino. O Pai, o Criador, não vai chegar para você e perguntar: vem cá, como é que era o nome original do profeta tal? Ele não vai perguntar isso, tenho certeza. Qual é a relevância disso? Você é brasileiro. Não há necessidade nenhuma de você saber os nomes dos profetas original e tudo. Moisés, que é considerado pelos judeus o maior profeta, Moisés, né, que foi lá resgatar o povo do Senhor, uma missão muito grande, mas o Senhor falou: vai que eu vou estar contigo. Quando ele fala, o Senhor Deus fala: faz que eu vou estar contigo, você pode ir tranquilo, como eu estou indo aqui, estou de peito aberto. Porque ele falou comigo: vai que eu vou estar contigo. Então o Senhor está sempre comigo. E eu estava sendo preparado para fazer isso que eu estou fazendo hoje em dia, que é levar a verdadeira palavra do Senhor, com todo o ensinamento que Jesus deu para a gente.
Você não precisa de ninguém, nem de Maria, nem de santo, não precisa de ninguém para você ter um contato com o Senhor Jesus. Ele fala que tivesse reunido, pronunciou o nome dele, ele está presente. Ele fala isso, ele promete. As promessas dele ele não deixa de cumprir nunca. Quando tiver reunido meu nome, eu estarei presente. Então, para que precisa de alguém para botar na tua minhoca da tua cabeça as coisas que ele falou? Se você pode pegar a Bíblia, tem em tudo que é lugar, celular, Bíblia que mais tem. No celular mesmo você tem a Bíblia, ali está a resposta para tudo, ele dá a resposta para tudo. Não há necessidade de ter nenhuma interlocução entre você e Jesus. Se você clamar por Jesus, você vai chegar ao Pai. O que ele fala? Eu sou o único caminho. Ele fala, ele afirma isso. Ele mataram ele porque ele declarava isso. Eu sou o único caminho. Jesus fala, eu sou o único caminho. Então, gente, o único caminho é ele. Não tem ninguém, né? Outro dia tinha um pastor falando aí que a palavra, que o nome dele é isso, é aquilo. Não é o nome em si que o Pai deu, é o pensamento. Desde o momento que você pensa nele, ele já está presente. Você não precisa chamar ele pelo nome. É só clamar no pensamento, na cabeça, lembrar dele, ele já vai estar presente. O poder de Deus é uma coisa muito grande. O poder de Deus é muito grande, é muito superior a tudo. Olha o primeiro mandamento que Jesus, o fariseu pergunta, ele fala: se você amar a Deus, sobre todas as coisas, você já está praticamente com o pé no paraíso. Está com o pé no paraíso. É só amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro Deus, depois vem as outras coisas. E o que você faz? Você não precisa fazer nada. O Senhor Deus sabe o que você precisa. Ele vai te fornecer tudo. Comida, alimentação. Você precisa de um carro, ele vai te fornecer. O que você precisar, ele vai te fornecer. Quando Jesus fala para não acumular riquezas, ele não quer dizer, ele não está condenando a pessoa que é rica. Ele está prevenindo as pessoas para não grudar, que tem pessoas que adquirem a riqueza e aquela riqueza vira o Deus deles. Você não pode se apegar, né? As pessoas adquirem uma fazenda, aí fica apegado à fazenda. Mesmo que a fazenda não é dele, aquilo ali está emprestado, aquilo ali é do Criador, né? A fazenda não é dele. Esse negócio de pai para filho, não sei o que, isso aí é invenção do homem. Quem dá as coisas para você é o Criador. Ele fez o paraíso, botou o Adão lá, mas não deu nada para o Adão. O Adão estava lá para cuidar, para olhar pela obra dele, pela criação dele. É a mesma coisa nós aqui. Você tem uma fazenda, tem um sítio, Deus te deu para você tomar conta, mas você não é propriedade de droga nenhuma. Propriedade só tem um, é o Criador dele, ele fez, ele criou. Então como é que você quer usufruir de uma coisa que não é sua? Usufrui como ele permite. Que você é proprietário, terreno, né? Terreno da terra, do sítio, de tudo.
É uma autorização do Senhor, Ele deixou você ficar aí para tomar conta, mas não para ser o bambambam, aqui sou eu que mando. Não, não é assim não, tem que ser mais humildezinho, né? Pregar a palavra também tem que ser bastante humilde, né? Não é ficar com, com essa pomposa que a maioria dos famigerados pastores tem, ficam lá em cima. Jesus fala tudo isso, Ele ensina isso. Adoram ficar lá, para vir todo mundo. Ô, pastor, o padre adora que dê beijinho na mão dele. Uma vez eu fiz isso 1 ou 2 vezes, mas para com isso, gente. Bom, agora aí eu fiz um trabalho aqui, eu perguntei ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero pregar a palavra do Senhor, mas aqui nas igrejas que dizem aqui que as igrejas são suas aqui, as pessoas, os pastores que trabalham com o pastor, falam que a gente tem que fazer uma preparação muito grande. Engraçado, Moisés não teve preparação nenhuma. Ele ficou como eu fiquei, eu estou 76 anos sendo preparado, não está bom não? 76 anos sendo preparado para fazer o que eu estou fazendo agora, não está bom? Aí eu perguntei ao Senhor, é certo, eu com a fé que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho do Evangelho, porque a palavra do Senhor Jesus para mim está acima de qualquer profeta, porque Jesus é o último profeta, né? Profeta, né? Ele foi o último profeta. Mas Deus não deixou de botar palavra na boca das pessoas, não. Eu mesmo tenho músicas que falam tudo que eu previ nas minhas músicas, peito estufa, ninguém falava, fome, violência, eu previ um monte de coisa nas minhas letras, preste atenção nas minhas letras que vocês vão entender. Eu tenho uma letra chamada Gente, que eu faço uma síntese. Tem gente que não corre perigo, são os ricos. Tem gente que pensa que não corre perigo. Tem gente que não pensa em nada. Tem gente que já está conformada e tem gente com a mente latada. E mente latada é a rapaziada que gosta de enlatado, né? Que faz um mal para a saúde do caramba. A fome virou, aí vai. Você quer ouvir? Escuta a minha música, procura as minhas plataformas aí que você vai entender. Pede a Deus para vocês entenderem a letra. Eu não estou mais afim de ficar explicando, não. Aí eu perguntei ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero pegar a sua palavra, é meu sonho de consumo, é pregar o que o Senhor ensinou. Aí eu fui pesquisar, Jesus respondeu para mim aqui. Jesus não, alguém escreveu. Jesus deixou claro que a pregação do Evangelho é uma ordem e responsabilidade para todos os seus seguidores. Eu sou o seguidor. Não apenas uma sugestão opcional. Isso é frequentemente chamado de a Grande Comissão. A Grande Comissão é quem prega a palavra do Senhor. Está incluído na Grande Comissão. Oba, eu estou nessa. A Grande Comissão. E é encontrado em várias passagens bíblicas. Os principais pontos que Jesus fala sobre isso são 2 pontos. Agora vai vir o que Jesus fala. Eu botei aqui no computador para me ler. Vamos lá. A ordem universal, Marcos 16, versículo 15. A instrução mais direta em Marcos, onde ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O ide é um mandamento para todos que seguem
para todos os que o seguem, vê que o aqui é maiúsculo, o seguem, indicando que a mensagem deve ser levada além das fronteiras locais. É o que está acontecendo comigo na internet. Só no Facebook são 1.600 pessoas. Eu acredito que isso aqui vai, é o meu sonho, o senhor sabe disso. Eu pedi a ele para me botar para me entrar na África. Eu quero entrar lá na África. Porque foi feito, o Satanás fez um trabalho lá muito grande, né? Então eu quero entrar lá para desatar esse nó que o diabo deu lá, ajudar, né, o Senhor Jesus a desatar o nó. Fazer discípulos, Mateus 28, 18, versículo 18 e 20 a 20. No Evangelho de Mateus, a ênfase recai sobre o processo de evangelização e discipulado. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Olha, ele está dando uma ordem, não é um pedido. Isso implica um compromisso contínuo de ensinar e modelar a vida cristã, não apenas dar informação inicial. É isso aí. A maioria dos chamados famigerados pastores, eles pregam muito o que os profetas falaram. Gente, os profetas são importantes, muito importantes. Eles fizeram o papel deles, né? Mas foi para a época deles, cada profeta foi para a sua época. Jesus não fala, ele não veio mudar nada, ele veio cumprir. Mas você tem que focar mais no que Jesus fala, porque Jesus, ele fala, ele veio pregar a boa nova, não foi isso que ele veio fazer? Ele veio pregar a boa nova. Então, o que ele fala são as boas novas. O que é boa nova? Se o Pai está nele, ele está no Pai, é o próprio Pai falando. Então, gente, como é que eu vou dar mais valor a um servo do patrão do que o próprio patrão? Os profetas foram servos do Senhor Deus. Entendeu? Eles foram servos do Senhor Deus. Aí ele pega o filho, vai lá, fala isso, instrui o filho vem, começa a falar o que ele mandou falar. Ah, não. O que Moisés falou é mais importante, né? É isso que os judeus acreditam até hoje. Vamos ver, né? Ser testemunha, Atos 1, versículo 8. Antes de ascender ao céu, Jesus disse aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sem ter testemunha, ser testemunha significa compartilhar o que foi visto e ouvido, ou seja, a experiência pessoal é a verdade e a verdade sobre Jesus Cristo. Agora, o resumo. Em resumo, vírgula, a mensagem de Jesus é que todo cristão tem a incumbência de ser um embaixador e uma testemunha de sua mensagem de salvação, usando suas vidas e palavras para que o outro também possa conhecer a Deus. Existem muitas formas de pregar o Evangelho, mas a mensagem central é que todos são pecadores, mas podem encontrar a vida eterna por meio de Cristo. Permanece a mesma. Entendeu? Então,
Está explicado, bem explicado aqui para mim, não tá? Então o que eu estou fazendo não tem nada errado, inclusive fala aqui do batismo. Jesus não manda batizar, eu estou morando num sítio que do lado da minha casa, a 5 metros, tem um rio. Se eu quiser eu posso batizar ali, mas o sítio tem uma piscina de água natural do rio, que o cara não usa a água da piscina, ele usa a água do rio para economizar, para não gastar dinheiro, porque ele é pão duro pra caramba. Ele é muito apegado a tudo que ele conseguiu, que ele trabalhou muito, aí ele conseguiu comprar um sítio, mas ele é muito apegado, mas eu não quero, ele é soberbo, eu não prego para ele, eu deixo ele fazer o que ele quiser. Eu ia embora daqui para outro lugar, mas aí Deus tocou o coração dele e ele vai fazer uma das coisas que eu quero fazer, que é dar aula de natação para criança. Eu estou morando num lugar que tem um sítio, tem uma piscina, se eu não me engano é 8 por 6, 8 metros é o que eu preciso de piscina para poder lecionar aula para criança, para grávida, até para adulto, que a técnica de natação não precisa ser uma piscina grande, uma piscina pequena também dá para ensinar. Mas esse cara é professor de tudo, sou, meu amigo. Eu fui guardião de piscina anos da minha vida, então eu ficava na piscina. Eu trabalhei numa academia 3 anos, que tinha os melhores professores de natação para criança, e eu passei 3 anos como guardião sentado olhando os caras dando aula. Depois, o dono da piscina, o dono da academia, ele gostava tanto de mim, ele falou, eu cheguei para ele, eu poderia dar aula no horário que a academia fechava, era de 7 a meio-dia, de meio-dia às 2 parava, depois era 2 até 9, 10 horas da noite. Era a melhor academia do Rio de Janeiro. Se chegar isso aqui no pessoal de Ipanema, Leblon, até Copacabana, Ipanema Sport Center, do Otávio Guimarães, cara muito rico, mas muito bom, ele não era apegado em nada. Ele comprou o barulho que os professores foi contra eu dar aula, porque para dar aula tem que ser formado, para fazer faculdade, que nada, cara, eu sou autodidata, eu aprendo tudo olhando, eu olho uma vez, 2 vezes, na terceira vez eu já vou fazer igual. Deus me fez assim, eu sou professor de violão, mas o violão foi a única coisa que eu tive aula teórica, porque eu precisei porque eu uso o método de cifra e não uso o método de música, e o método de cifra foi inventado na França, pelos franceses, e facilita bastante a pessoa que quer aprender violão para tocar entre os amigos, ajuda bastante, mas se for para tocar em orquestra, essas coisas, é bom fazer por música. É muito mais complicado. Por cifra já é complicado, imagina por música. Esses maestros aí, o caramba. Entendeu, gente? Então, tá aí, tá? O Senhor Jesus respondendo para mim. Então eu posso batizar sim. Eu estava numa das igrejas que eu conheço todas. Eu fiz o curso, porque agora você vê, para ser batizado tem que fazer curso, está errado isso. O batismo quem bota no seu coração é Deus, Deus bota no seu coração para você ser batizado. Quando esse pastor fajuto aí, quando você chegar para ele falar para você assim, o pastor quer ser batizado, é Deus que está tocando você, é o Espírito Santo. Então, pastor nenhum tem poder e autoridade para determinar o dia e a hora de batizar. Não tem esse poder nem autoridade. Ele tem que batizar imediatamente. Se ele for uma pessoa que está pregando mesmo o evangelho de coração, baseado em não ganhar dinheiro, que a maioria deles é para ganhar grana, ele tem que batizar você.
Aí eu fiz esse curso, passei, o cara enrolando. Eu quero ser batizado, pastor. O senhor volta aí, eu não fui batizado. E o senhor fala para ser salvo, tem que ser batizado. Eu estava desesperado, porque o pastor não me batizou, porque na turma tinha um cara que estava cheio de tatuagem, mas estava bem enturmado, né? Os irmãos tudo se dá bem com ele, convidava ele para festinha, né? Para tomar guaranazinho, bolinho. Eu aqui não, ninguém me... velhinho, né? Velho, as igrejas fajutas, aí geralmente, principalmente as meninas, quando for bonito, aí tem atenção 1000%. Aí chega uma feinha, ninguém olha. Pode prestar atenção que nessas igrejas fajutas aí, no coro, as auxiliares, meninas são sempre mais bonitonas. As feinhas quase ninguém chama. Tá errado, né? Mas aí eu tava triste com isso, que eu estava querendo ser batizado, mas o cara prendeu o batismo. Aí eu estava sempre pensando nisso, estava me atormentando. Eu estava olhando um dia, cabeça baixa, andando, quando eu olhei, eu vi aqueles dois rapazes mormon que andam, né? É um trabalho que a igreja de mormon, né? Que não é igreja porcaria nenhuma também, mas ali é uma maneira do Senhor levar a palavra também, né? Os mormon. Aí eu vi dois rapazes daqueles de cabelinho feitinho, bonitinho, camisinha branca, gravata preta, todo arrumadinho, tudo. Aí eu olhei, vi, eu estava na rua e do outro lado estava vindo dois irmãos. Aí eu falei, aí o Senhor tocou meu coração. Oh, meu Deus, como é que eu fui esquecer isso? Eu já sou batizado, eu não preciso ser batizado, porcaria nenhuma. Eu fui batizado nos Mormon, nos anos 80, na estaca do Jardim Botânico. Aí eu corri, parei, os caras até tomaram um susto, os dois irmãos que pregam a palavra na igreja dos Mormon, tomaram até um susto. Eu falei, caramba, eu quero falar com vocês. Aí eles são super simpáticos, eles são muito simpáticos. É a presença do Espírito Santo legal nesses garotos. Aí, eu sou mormon, eu quero saber, vocês guardam quando a gente é batizado, vocês guardam algum arquivo, alguma coisa? Aí ele falou, claro, tá tudo, é só você ir na estaca, o bispo, que é bispo lá, chama de bispo, nas estacas são as igrejas. Aí ele falou, só você ir na estaca lá que vai estar registrado, o bispo vai ver para você, se você foi batizado, vai estar lá. Aí eu falei, mesmo, qual é a estaca de vocês? É ali de Botafogo. Eu falei, oba, quando é que eu posso ir lá? A hora que você quiser. Se você quiser, a gente vai na sua casa. Eu falei, não precisa ir na minha casa não, porque eu já sou mormon. Eu lembrei, cara, eu tinha esquecido. Aí o que eu falei para os caras, onde é que é? Aí me falaram onde é que é, eu lembrei onde é que é, né? Uma vez, no meus surtos que eu tinha aí, eu cheguei uma vez a entrar lá dentro, me deram até uma Bíblia. Aí, no dia seguinte, eu fui lá, fui com violão. Aí me receberam muito bem e tudo. Aí eu gostei do culto, o culto deles é muito bom. Eles oram o Pai Nosso, né? A primeira coisa que eles fazem é orar o Pai Nosso, ou no final, não lembro. A maioria das igrejas evangélicas não ora o Pai Nosso, porque eles não querem, porque a maioria dos evangélicos veio do catolicismo. O catolicismo também ora o Pai Nosso. Então eles não fazem nada que o católico faz, né? O evangélico não faz, pode ver. O católico, o padre, ele enfoca muito no Novo Testamento. O evangélico é mais os profetas. Não interessa para o evangélico pregar o que o Senhor ensinou, não interessa. O trabalho do Senhor Jesus é messiânico. Ele nasceu pobre, viveu pobre e foi embora pobre. Ele não tem dinheiro nenhum, ele não tem nada, não teve nada.
daqui da terra que ele fala, meu reino não é desse mundo, ele não tem nada aqui nesse lugar aqui. Eu tenho autoridade até para falar que o Senhor tem alguma coisa nesse mundo aqui é até um escárnio, né? Ele fala, meu reino não é desse mundo. E ele fala também que esse mundo jaz no maligno. Esse reino aqui é do diabo, o diabo que é o príncipe desse mundo. Jesus não tem nada a ver com esse mundo. Jesus só vai ter, quando ele voltar, aí sim, ele vai fazer a separação das ovelhas, do bode, aí sim. Aí sim ele vai ter alguma coisa, mas ele vai ter que fazer uma limpeza geral nessa zorra que está aí, né? E o príncipe do mundo é Satanás. Então tá essa bagunça que está aí, ninguém respeita ninguém, todo mundo matando todo mundo, é guerra para tudo que é lado, é uma confusão do diabo, o homem virou mulher, a mulher virou homem, entendeu? Os homossexuais estão se assumindo entre si, aquela asneira que fizeram aí no carnaval, né, no Rio de Janeiro, botaram um cara fantasiado de Jesus Cristo, carregando uma cruz e o outro lá fantasiado de diabinho, dando chicotada. Aquilo ali foi a gota d'água. É muito abuso que o Senhor deu. Então, ele botou os servos dele para trabalhar, que ele vai acabar com essa bagunça. Vai acabar com isso. Vocês estão ferrados. Vocês vão pagar tudo que vocês estão fazendo de mal. Ele já está botando lá, está lá em Joel. Eles iam revelar, o Senhor ia abençoar os idosos iam ter sonhos, os mais novos iam profetizar. Você vê que está cheio de pessoas jovens falando, se convertendo, tudo. Isso aí está escrito na palavra do Senhor, está lá em Joel, né? Mas o apóstolo Paulo fala, né? Deus, Criador, Yahová, Elohim, Adonai, seja o nome que vocês queiram dar a ele, para mim o nome dele é Eu Sou o que Sou. Esse é o nome que ele deu para Moisés. Mas vocês querem chamar de outro nome? Chama, é com vocês mesmo. Chega, 47 minutos, já falei pra caramba. Muita pouca gente vai chegar aqui nesse final. Então tá bom, gente. Logo vocês vão estar sabendo. Eu vou fazer um curso de natação no lugar que eu estou morando. Olha, eu vou dar aula para criança, vou dar aula para adulto, ensinar o adulto a nadar, porque a natação é o melhor exercício que tem. Só perde para o caminhar. O negócio de ficar correndo 300 quilômetros, 400, isso aí é a maior asneira que você pode fazer. O corpo não foi preparado para chegar à exaustão. Apesar de Jesus se o diabo mandar você andar 1 quilômetro, você anda 2. Vai fazer tudo que ele manda, não tem problema não. Você vai ser recompensado. E o Espírito Santo vai estar sempre com você, ele vai te dar força. Que o Senhor cuide de todo mundo que chegou até aqui, que cuide de mim também, porque sem o Senhor eu não sou nada. E o Senhor, sem mim, é o Senhor. Beijão, fica todo mundo com Deus. 50 minutos, 49 minutos, é coisa pra caramba, mas eu tenho muita coisa para falar. Beijão, tchau.